Irmãos, estamos chegando no final dessa série. Foi uma série bem curta, apenas 4 semanas. A partir de semana que vem a gente entra uma série um pouco mais longa, mais ou menos uns 3 meses de série. Vamos estudar o livro de Gálatas, que nós estudamos já aqui muito tempo atrás. Nós vamos repetir, né? Vamos falar de novo sobre esse tema, mas ainda pensando no livro de Naum, nessa temática, nessa questão que o livro traz para a gente sobre justiça e esperança. A gente olha para um Deus justo, onde a gente vê que todo mal, toda impiedade, toda injustiça vai ser julgado algum dia pelo justo juiz. Isso que nós estamos vendo acontecer aqui com a nação assíria, né? Com o império assírio. Deus está agindo com justiça com um povo impenitente, um povo que não quer se arrepender, que não quer largar o mal, que continua praticando o mal. Mas essa série não fala só de um Deus que é justo, mas essa série fala de um Deus que nos traz esperança. E esperança para o cristão não é algo momentâneo, nem é algo que vai acontecer simplesmente agora, mas essa esperança ela é muito maior. Ela trata sobre a eternidade. Como diz aquele louvor daquela banda, daquele grupo musical que fala dias melhores para sempre, né? É sobre isso que o livro trata. E a gente está chegando no final, né, desta série. Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Naum, abrir e deixar a sua Bíblia aberta, por gentileza. Mas enquanto você abre, eu queria fazer uma pesquisa aqui, né? Uma pesquisa para poder a gente poder se situar de algumas coisas. Eu não sei quantos aqui nasceram em Macaé. Quantos macaenses nós temos aqui? Eu estou achando, pode baixar. De noite está mais expressivo do que de manhã cedo. De manhã cedo não tinha metade aqui de macaense. Quando reúne uma rodinha de 10 pessoas, mais ou menos, dizem que é difícil achar um macaense ali, né? Se achar 2 macaenses ali, é muito. Mas quantos aqui já tinham uma certa consciência no ano de 1998? Não precisa ser de Macaé, não, mas estava aqui em Macaé, 1998. Ih, pouquinha gente. Ih, rapaz. Pouquinho, obrigado. Obrigado. Vocês se lembram do Cine Clube de Macaé? Macaé só tinha um cinema, né? E não é um cinema com várias salas, né? É um cinema com uma sala só. Em 1998, teve um negócio muito legal no Cineclube aqui de Macaé. Hoje virou, não sei, patrimônio público, não sei que o Cineclube virou, mas existe, está lá ainda até hoje, só não funciona mais, né? Mas em 1998 passou um filme muito legal, que eu não sei se vocês vão se lembrar. Na verdade, esse filme foi lançado mundialmente em 1997. E ele chegou no Brasil no início de 1998. E eu lembro que quando divulgou esse filme, a expectativa era muito grande, porque a gente conhecia muito superficialmente a história desse filme, que tratava de uma história real. Hoje é muito fácil, né? Você quer saber sobre um assunto, você vai para a internet, você sabe detalhes sobre aquilo. Mas antigamente, 1998, que não é do meu tempo, eu nasci bem depois do que isso, dizem que era muito difícil uma informação, né? E quando esse filme chegou, foi um negócio muito impactante aqui, na cidade de Macaé, na cidade interior, né? Então vocês imaginam, quem conhece o Cineclube, a fila meio que dava volta ali. Alguém se lembra? Filme Titanic, lembra? Né? Deu volta ou não deu naquele quarteirão ali? Deu volta. A cidade não tinha muito atrativo, né? Então, vamos para o cinema. Mas o filme conta a história do Titanic, né? Que em 1912, o navio até então, até aquele momento, o maior navio a ser construído saiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos, né? E cruzou ali, ou tentou cruzar ali o Oceano Atlântico, né? O Titanic ele era considerado assim, um marco assim, da tecnologia, da engenharia moderna, tudo que havia mais tecnológico, né? Muitos diziam que muito difícil aquele grande navio, aquele imponente navio afundar.
Tem uma lenda que diz que o comandante, alguém disse que né, nem Deus afunda, é lenda, né? Descobri que é lenda isso. Mas o fato é que muitos achavam que era impossível que aquele grande navio, até então maior daquela época, afundasse. Havia uma confiança quase que absoluta na tecnologia da época, no tamanho, da imponência daquele barco e na capacidade humana. Porém, queridos, várias coisas, principalmente com relação à segurança, foram ignoradas ali. Mas na sua viagem, na sua primeira viagem, bastou um iceberg, né, para mostrar que aquilo que parecia invencível se tornasse extremamente frágil. E essa história nos lembra uma verdade muito simples. Quanto maior a confiança na força humana, na força do nosso braço, maior costuma ser a surpresa que o fracasso, a decepção traz para nós, quando nós descobrimos que a força não valeu de nada, quando aquilo falha. E olhando agora para o texto de Naum 3, que você já está com sua Bíblia aberta, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Não sobre o Titanic, mas sobre algo que parece invencível, algo que parece indestrutível, e na realidade vir ao chão, deixar de existir. O império mais poderoso da sua época, o Império Assírio, parecia inabalável, intransponível, invencível. Ouviria do próprio Deus que as suas fortalezas iriam cair, seu orgulho seria humilhado e a sua história chegaria ao fim. Então eu quero abrir, quero ler esse texto da palavra de Deus com vocês, nessa última mensagem da série. Naum, capítulo 3. Vamos ler todo esse capítulo. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus diz o seguinte: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situado junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se como gafanhotos. Tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos, bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora, e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam.
Seu povo está espalhado pelos montes e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Vamos orar mais uma vez? Se você puder, feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado porque essa palavra chegou até nós. Agora nós suplicamos ao Senhor que nos ajude a compreendê-la, para que possamos viver por meio dela, que teu Espírito Santo nos ilumine. Nós pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada, no capítulo 2, nós falamos sobre a queda, o fim da capital do império. Hoje, a ideia aqui, o que o livro, o que o terceiro capítulo nos traz, é o fim do império como um todo. Naum, ele vai concluir a sua profecia mostrando que o juízo de Deus não alcançaria somente a cidade, a capital, a cidade de Nínive, mas também colocaria um ponto final em todo o poder e em toda a arrogância da Assíria, do império como um todo. Um império, queridos, que durante séculos aterrorizou as nações, espalhou violência, conquistou povos e parecia invencível. Agora ouviria a sentença do próprio Deus, a sentença final. Deus age com justiça e traz esperança ao seu povo. E olhando para o primeiro terço desse texto, eu quero pensar com vocês sobre a justa medida de Deus. Naum, ele organiza esse trecho em dois movimentos aqui. O primeiro, ele sempre apresenta o pecado de Nínive, o pecado da nação assíria, e depois ele anuncia o juízo correspondente. A mensagem aqui, nesse primeiro trecho, ela é clara. O juízo de Deus, ele é proporcional ao tamanho da maldade cometida pelo Império Assírio ao longo dos séculos. Perceba que o capítulo começa com ai. Nós estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Então você que é fera aí do futebol, né? Quando a gente vê aí um jogador dar uma entrada um pouco mais forte no outro, o que o jogador grita? Ai. Né? Tem uns que dão um grito muito forte, não foi nada demais daquele grito. Rola no chão e fica falando ai, ai, ai. O ai, ele é uma expressão de dor, mas no Antigo Testamento ele não significava apenas uma expressão de dor, mas anunciava uma sentença de juízo. O ai significava isso, por isso o texto começa dizendo ai da cidade sanguinária, que derramou ao longo dos séculos tanto sangue. O verso 1, ele traz as razões para o julgamento de Deus sobre esse império. Queridos, às vezes nós olhamos para o texto e achamos assim, nossa, que violência, que maldade, mas Deus está agindo com justiça contra a maldade. A gente precisa lembrar disso. E o primeiro versículo vai dizer as razões para o julgamento. Olha na sua Bíblia, mentira, ganância, roubo, violência. Vai dizer que o império não soltava a sua presa, vai dizer aí, no verso 1. O juízo proporcional à maldade do império assírio é visto nos versos 2 e 3 aí. E como nós vimos no capítulo anterior, Naum ele descreve o juízo de Deus sobre Nínive, sobre o império, como se estivesse narrando, assistindo a batalha, como se ele estivesse assistindo mesmo a batalha e narrando aquilo. Semana passada eu falei, como se ele estivesse numa cabine de transmissão de futebol e a gente estivesse ouvindo do rádio aquilo que estivesse acontecendo. O leitor ouve os estalos dos açoites, olha aí versos 2 e 3, o galope dos cavalos, e vê o campo coberto de cadáveres, mortos sem fim, vai dizer o final do verso 3. O império que espalhou sangue ao longo de tempos e mais tempos, agora ele está colhendo sangue. Campo coberto de cadáveres, mortos sem fim. O próximo trecho, ainda entre o 1 e o 7, agora do 4 ao 7, mais especificamente, traz a mesma ideia, só que agora o juízo não é por conta da mentira, do roubo, da ganância, da violência, mas agora fala sobre a perversidade de Nínive.
associada ao engano, à sedução, à manipulação. Olha o verso 4, o que ele diz? Nínive, ela é retratada como uma bela e encantadora prostituta e uma mestra de feitiçarias. Vai dizer o versículo 4 que ela seduzia as nações com sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. E aqui, queridos, a prostituição e a feitiçaria simbolizam sedução e manipulação. A Síria, ela prometia paz e prosperidade, mas através da manipulação, da sedução, acabava escravizando aqueles que confiavam nela. Era um jogo de sedução e de engano. Até o rei Acais, que foi um rei de Judá, caiu nessa armadilha. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, quando o próprio rei de Judá cai nos encantos do Império Assírio, você pode depois consultar sua Bíblia. Em 2 Crônicas 28, você vai ver isso acontecendo lá. O próprio povo de Judá sendo seduzido pelo Império Assírio e pagando o preço por causa disso. Mas Deus, perceba, Ele anuncia que o juízo de Deus virá na mesma medida. E pela segunda vez em Naum, o próprio Deus, o próprio Senhor declara: eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. A sentença viria do próprio Deus. Olha os versículos de 5 a 7. Eles descrevem essa completa inversão de posição. Aquele que dominava vai passar a ser dominado. O império que seduzia, que enganava, que manipulava, agora ele vai ser totalmente exposto. O império que humilhava, agora ele será humilhado. O império que era admirado, será tratado agora com desprezo. E o império que inspira temor, medo em todas as nações, vai se tornar um espetáculo do juízo de Deus para que todos possam ver. É isso que está narrando o versículo 5 e o versículo 6. Os que contemplam a sua destruição apenas vão constatar no versículo 7, Nínive está destruída. Então surgem duas perguntas sarcásticas aqui no verso 7. Duas perguntas com a ironia. Quem terá compaixão dela? E a outra pergunta, de onde buscarei quem a console? E aqui Naum ele faz um jogo de palavras, porque como nós aprendemos desde da primeira mensagem, Naum significa aquele que consola. Agora Naum está perguntando, Deus através do profeta Naum está perguntando, de onde buscarei quem a console? O consolo e a esperança serviria para o povo de Deus, não para um povo que seguiu impenitente, não querendo se arrepender dos seus maus caminhos. Ele faz essas duas perguntas. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? A resposta a essas duas perguntas, que não aparece aqui, está implícita no verso 19, no final do texto. Quando vai dizer que todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você, baterão palma. O texto não diz, todos que ouvirem falar do que aconteceu com você vão sentir pena. Não, vão bater palma. Ninguém terá compaixão do império. Porque o versículo 19 completa, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? A pergunta sarcástica é porque a resposta é ninguém. Quem vai ter compaixão? Quem vai consolar? Ninguém. Pelo contrário, as pessoas vão bater palmas, porque o império era cruel. Nós explicamos na primeira mensagem a forma cruel como esse império agia. E agora Deus está agindo com justiça, punindo o mal. Queridos, Naum nos lembra que Deus, Ele continua sendo o justo juiz. Todo aquele que constrói sua vida sob a mentira, manipulação, sedução, violência, ou qualquer forma de rebelião contra Deus, pode até prosperar por um tempo, mas um dia será exposto pelo justo juiz. Lembra o salmista quando fala, Senhor, até quando? Até quando o mal vai prosperar? Até quando o ímpio vai prevalecer? Mas vai chegar um dia, queridos, que todos vão ter que acertar as contas com o justo juiz. Todos serão expostos pelo justo juiz. Por isso, não apenas rejeitemos a mentira, o engano, a sedução do mundo, mas também a sedução do nosso próprio coração, que ainda, por influência do velho homem, é enganoso. O mundo que está cheio de engano, de mentiras, ele sempre foi mau
E ele sempre vai continuar sendo mal. E entenda mundo aqui não como mundo criação. Essa é a obra de Deus, mas mundo sistema. Ele sempre foi mal desde o início e vai continuar sendo. Nós não temos controle sobre isso. E mais, queridos, Satanás continua oferecendo atalhos, como fez com o próprio Cristo. Glória sem cruz, reino sem obediência, poder sem submissão. Se nós lembrarmos Mateus 4, a tentação de Jesus ali, Satanás vira para Jesus e fala para ele que daria todos os reinos do mundo para ele, se prostrado Jesus o adorasse. E como Jesus responde com a palavra. Jesus cita Deuteronômio 6, dizendo que a adoração, ela é devida somente a Deus. Jesus venceu essa sedução com as Escrituras, com a palavra. Nós também só vamos permanecer firmes, queridos, quando nossa vida estiver fundamentada onde? Na palavra. Não há outra possibilidade. Seremos seduzidos, muitas vezes enganados, se não estivermos fortalecidos na palavra de Deus. Ela é o fundamento para mim e para você. Somente as Escrituras podem nos proteger da mentira, do engano e da sedução do mundo. Eu preciso lembrar disso, mas lembrar disso no meu dia a dia. O próximo trecho, que vai do versículo 8 até o versículo 11, ele traz uma ideia de precedente esquecido. Tem um poeta e filósofo espanhol que tem um livro chamado A Vida da Razão. Ele tem uma frase que diz o seguinte: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A ideia é que o passado serve como uma lição para o futuro. Olha o verso 8. Ele começa com uma pergunta: será que você é melhor do que Tebas? A pergunta é um convite para olhar para o passado, porque é como se ele perguntasse: será que você se esqueceu daquilo que aconteceu com Tebas? E essa pergunta tem um propósito, essa pergunta tem um objetivo. Como eu disse, ela é um convite para olhar para trás e ver aquilo que não foi transformado, mudado. Tebas era um importante centro religioso egípcio e durante muitos séculos foi a capital dessa nação. O texto ele vai destacar algumas coisas sobre o passado de Tebas, coisas que lhe conferiam grandes vantagens. O texto vai trazer pelo menos 3 dessas grandes vantagens de Tebas. Em primeiro lugar, as águas que cercavam a cidade eram uma espécie de muralha. O rio Nilo e seus canais de navegação e de irrigação tornavam Tebas praticamente invencível e impenetrável. Um comentarista ele vai descrever que qualquer exército invasor teria que marchar muitos e muitos quilômetros, provavelmente mais de 600 quilômetros antes de chegar diante da imponente cidade que era cercada por um verdadeiro muro de água. Era algo natural, a natureza formou aquilo de maneira normal, era uma muralha de água natural. Essa era a primeira grande vantagem de Tebas. Segundo, o versículo 9 vai dizer que a Etiópia e o Egito eram sua força. Força sem limites. A Etiópia, ela ficava ali na região sul do Egito. E o Egito que é citado aqui, ele representa a parte do norte do Egito, que vinha com uma força militar muito grande. Então, além da sua muralha de água, praticamente impenetrável, da sua força sem limite, da sua força militar. Em terceiro lugar, Tebas contava com aliados também, coisas que a Síria, o Império Assírio, nunca teve. Aliados, o texto vai dizer aliados como Put e Líbia, prontos para defender Tebas em caso de qualquer ameaça. Contudo, o verso 10 vai dizer o quê? Vai dizer que Tebas, com toda essa proteção, com toda essa força, com toda essa ajuda, foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro. Tebas caiu, é o que diz o verso 10 aí. Apesar de todas as vantagens estratégicas que a cidade de Tebas tinha, que durante muito tempo foi a capital do Egito, Tebas foi tomada pelos assírios, foi saqueada, foi destruída, e seus habitantes foram massacrados, ou aqueles que não foram massacrados e mortos foram levados para o exílio. Por isso a pergunta no verso 8: será que você é melhor do que Tebas?
Será que você não consegue olhar para Tebas, que também na época era imponente, praticamente impenetrável e ainda assim caiu? Será que você não aprendeu nada com isso? Naum usa os versos de 8 a 10 para praticamente dizer o seguinte no verso 11: é assim que vai acontecer com você, Nínive. É assim que vai acontecer com você, Império Assírio. Olha o versículo 11: também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Mas eu pergunto a você: quem pode se esconder do Senhor? Quem pode se esconder da justiça de Deus? Ninguém é capaz. O salmista no Salmo 139 vai dizer: olha, se eu estou com a minha cama na beira do abismo, o Senhor estará ali. Não temos como nos esconder do Senhor. Também você procurará um refúgio contra o inimigo, vai dizer o final do verso 11. O problema de Nínive não foi falta de exemplos, porque o texto aqui lembra de um exemplo para eles, mas foi a falta de humildade, de olhar para o passado e ver a necessidade de arrependimento. Os assírios haviam destruído Tebas. Tebas foi destruída pelos próprios assírios. E mesmo assim, os assírios acreditavam que estavam acima de qualquer juízo. Ninguém, queridos, está acima de qualquer juízo. Todos nós prestaremos contas um dia. O passado não produziu mudança no presente e, por isso, não transformou o futuro. Na realidade, não existiu futuro. O futuro acabou para o Império Assírio. Queridos, Deus também deixa lições ao longo da nossa caminhada. E a pergunta que fica para mim e para você é: o que Ele tem me ensinado por meio daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho vivido? O que Ele tem nos ensinado? Será que não temos aprendido nada com as lições ao longo da nossa vida? Será que ao longo da nossa vida nós não temos aprendido nada com o passado que ficou para trás? Não tiramos lições? As lições da vida não têm nos levado para mais perto de Deus? Essa é a última pergunta que eu faço para você. Será que as lições da vida não têm nos levado para mais perto de Deus, porque elas deveriam nos levar para mais perto de Deus? Outra coisa que é importante: não confie em suas vantagens. Nós vimos que Tebas tinha águas, muralhas, força, riqueza e aliados, e caiu. Nínive tinha exércitos, poder, fama, e nenhuma dessas coisas salvou o Império Assírio. Nínive olhou para Tebas e não se enxergou ali, não enxergou a si mesmo. Esse continua sendo um dos maiores perigos do nosso coração, queridos. É muito fácil enxergar a queda dos outros e imaginar que aquilo jamais vai acontecer comigo. Não é assim que às vezes a gente pensa? Isso aí não acontece comigo, não. Normalmente, quando a gente fala assim ou pensa assim, nós estamos normalmente confiando na nossa força. Paulo, escrevendo para os Coríntios, vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A autoconfiança, queridos, é um perigo mortal. E nós precisamos lembrar disso. Quando nós ignoramos as lições da história, corremos o risco de nos tornar a próxima história de advertência a ser contada. Reflitam sobre isso. O que segue no terceiro e último trecho do texto é uma canção de escárnio contra o Império Assírio. Esse é o nosso terceiro ponto. Aqui vamos pegar os últimos versículos aí. E a grande ironia desse trecho é que tudo aquilo em que Nínive ela confiava, onde ela depositava a sua confiança para a sua segurança, estava desmoronando diante do juízo de Deus. As fortalezas que vão ser citadas no verso 12, antes consideradas intransponíveis, agora são comparadas a figueiras carregadas de figos. O texto vai dizer que basta um leve sacudir e os frutos caem nas mãos daqueles que os desejam. E quem são estes? São os inimigos vorazes. A mensagem é clara aqui, queridos: aquilo que parecia inabalável seria facilmente conquistado, cairia facilmente, era só sacudir. E o verso 13 reforça essa ideia. Os soldados, antes temidos, aparecem completamente impotentes. E os portões da cidade já estão abertos diante do inimigo, estão abertos para o inimigo. Semana passada nós falamos que os carros de guerra estavam vindo.
sei se vocês vão lembrar disso. E eles estavam vindo ali em direção às praças, eles já tinham tomado as praças. Aonde estavam as praças? De frente para os muros, de frente para os portões. Agora, no capítulo 3, vai dizer que os portões da cidade já estão abertos para os inimigos. O fogo destruiu todas as trancas. A última defesa do império caiu. Então, o verso 14, Naum usa mais uma vez a ironia. No verso passado, ele fez a mesma coisa. Ele deu alguns imperativos para que o império se preparasse, mas tudo era em vão. É irônico, a pergunta é irônica, é sarcástica. Porque mesmo se preparando, não havia o que pudesse ser feito mais. Olha o verso 14, prepare-se para o cerco. E aqui é como se estivesse falando, olha, junte águas, junte mantimentos, porque o tempo de guerra vai ser longo. Faça tijolos, reforce suas muralhas. Mas, queridos, já era tarde demais. Nenhum esforço humano seria capaz de impedir o juízo de Deus. E o verso 15, ele confirma isso. Manda se preparar para o cerco, fazer tijolos, reforçar as muralhas. No entanto, vai dizer o verso 15, você será consumida pelo fogo. Ainda no verso 15, nós vemos a imagem de um gafanhoto, ou a imagem dos gafanhotos. Eles se multiplicam rapidamente e formam enxames impressionantes. Mas do mesmo modo que eles se multiplicam e aparecem, eles desaparecem com a mesma rapidez. E é exatamente, mais uma vez, essa ironia que Naum traz nos versos 16 e 17. Nínive cresceu como gafanhotos, mas da mesma forma que cresceu, iria desaparecer como eles. O problema não era o crescimento em si, mas a falsa sensação de invencibilidade que isso produziu neles. É como se eles dissessem agora, nós somos muitos, como poderemos ser destruídos se somos tantos? Mas, queridos, nem todo crescimento é sinal de permanência. Da mesma forma que os gafanhotos apareciam, se multiplicavam, da mesma maneira eles já iam embora. A falsa sensação de poder, nós somos muitos, somos invencíveis, mas da mesma forma que crescia, eles desapareciam. E os últimos versos, 18 e 19, encerram essa canção de escárnio, mostrando o fim definitivo do império. Seus líderes estão mortos, o povo foi disperso e não há quem possa reunir a nação novamente. As pessoas do império foram mortas. Quem não foi morto foi levado para o exílio. E quem não foi morto e não foi levado para o exílio se espalhou, de modo que ninguém poderia juntar novamente. É o fim do império assírio. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave, vai dizer o verso 19. E, queridos, olhando para o final de Naum, nós podemos nos reportar ou nos transportar mentalmente para o final de Jonas. Os dois livros, eles se dirigem à mesma nação, ou o assunto é a mesma nação, Nínive. E os dois livros, Jonas e Naum, terminam com uma pergunta. Mas essas perguntas são completamente diferentes uma da outra. Enquanto o livro de Jonas termina com uma pergunta que revela a compaixão e a misericórdia de Deus, se você quiser voltar um pouquinho aí, 2 livros talvez na sua Bíblia aí, em Jonas 4:11, veja a pergunta que o texto termina. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Uma pergunta que revela o quê? Compaixão, misericórdia de Deus. Naum é diferente, termina com uma outra pergunta. A pergunta de que Naum termina é a seguinte: pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? A diferença é gritante. Em Jonas houve arrependimento. Aquele que se arrepende, Deus age com compaixão, com paciência. Mas aquele que não se arrepende, querido, vai enfrentar o juízo do Deus que age com justiça. No ano 612 a.C., o Império Assírio deixou de existir. 2 forças conjuntas, o Império da Babilônia e o Império dos Medos,
durante um cerco de 2 meses, destruíram o Império Assírio. A mesma cidade que antes havia experimentado a misericórdia de Deus, ali nos dias de Jonas, agora experimenta o seu justo juízo. É importante dizer isso, queridos, que o juízo de Deus, ele é justo. A ira de Deus contra a impiedade, contra a injustiça, ela é justa. Romanos, o primeiro capítulo de Romanos fala sobre isso, que a ira de Deus vem contra toda a impiedade e injustiça, de pessoas que querem suprimir a verdade pela injustiça. Romanos 1,18 vai falar sobre isso. E por que isso aconteceu? Porque Nínive voltou a praticar as atrocidades do passado, não quis se arrepender e voltou aos seus antigos caminhos de maldade, de atrocidade. Queridos, meus irmãos, se Deus sacudisse hoje a nossa vida, o que iria permanecer, hein? O texto vai dizer que as suas figueiras foram sacudidas e os figos caíram. E o inimigo devorou, o inimigo consumiu. Se Deus sacudisse hoje a sua vida, o que iria permanecer? Esperança ou desespero? Naum nos leva a essa pergunta porque todos nós, por vezes, construímos fortalezas. E muitas vezes nos apoiamos nessas fortalezas que são coisas boas. Dinheiro, carreira, influência, reputação, saúde e até nossa vida na igreja. Todas essas coisas podem ser abaladas. Ou melhor, em algum momento da nossa vida, essas coisas serão abaladas. Essas fortalezas que nós construímos para nós, que normalmente, como eu disse, são coisas boas, mas são colocadas nos lugares errados. O Evangelho não promete que nossas fortalezas terrenas nunca serão abaladas. O Evangelho, ele nos promete que em Cristo recebemos um reino que não pode ser abalado. O autor aos Hebreus fala sobre isso. Hebreus 12, 28 diz o seguinte: por isso, recebendo nós o quê? Um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Essa é a única segurança que o tempo, as crises e até mesmo a morte não podem destruir. Nossa fortaleza não é aquilo que nós possuímos, conquanto podemos possuir coisas boas, mas a nossa fortaleza, ela precisa ser o Senhor. Se a nossa vida for sacudida, tendo o Senhor como fortaleza, permaneceremos firmes. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. O Império Assírio colocou a sua fortaleza, a sua força, no seu próprio braço. Nós somos muitos, nós somos invencíveis. Mas, ó Império Assírio, será que Tebas não te ensinou nada? Será que vocês não deveriam se arrepender? Queridos, essa é a história para a nossa vida. A vida do cristão ela é marcada por arrependimento. Porque nós ainda vivemos com a presença do pecado e por vezes nós erramos. E todo aquele que pertence ao Senhor é levado naturalmente pelo Espírito Santo que habita dentro dele ao arrependimento. Por isso, para o cristão, justiça e esperança e não o juízo de Deus. Chegamos então, queridos, ao final desse livro, final de Naum. Ao longo dessas 4 semanas, foram 4 mensagens, nós vimos que esse livro nos apresentou 2 verdades que caminham juntas: justiça e esperança. A justiça porque Deus ele não fecha os olhos para o mal. Deus ele não fecha os olhos para a injustiça, conquanto às vezes parece. O salmista falava muito sobre isso. Senhor, por quê? Senhor, até quando? Quando nós devemos perguntar, Senhor, para quê? Devemos nos lembrar que os olhos do Senhor, eles não estão fechados para a injustiça. Nós falamos em algum momento dessa série que para todo lado que nós olhamos, nós vemos injustiça. Para todas as esferas, para todos os lados. Mas os olhos de Deus, eles não estão fechados para a injustiça, para o mal. Todo império, toda pessoa e todo coração que insiste em viver em rebelião contra Deus, um dia prestará contas. Vai ter um dia que todos terão que acertar ali o ponteiro
do seu relógio. Um dia, toda a injustiça terá um fim. E não só o livro fala sobre justiça, mas também fala sobre a esperança. Aliás, a justiça nos traz esperança. E a esperança, queridos, porque esse mesmo Deus continua sendo um refúgio para todo aquele que confia no Senhor. Porque em Cristo, o juízo que nós merecíamos foi satisfeito na cruz do Calvário. Porque o nosso pecado também, queridos, ele não ficou impune. Só que a diferença daquele que crê em Cristo Jesus, que também é um pecador, e por crer em Cristo, os seus pecados foram imputados a Cristo na cruz. E por isso nós recebemos um reino que jamais será abalado. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Naum, queridos, ela continua atual. Séculos depois, o mal não tem a última palavra. Deus terá. Quero chamar a banda à frente. Queridos, a palavra de Deus, ela precisa sempre, de maneira contínua, trazer mudança e transformação na nossa vida. A palavra de Deus, ela está sempre nos ensinando e nos ensinando a ser cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o processo de santificação que começou na minha e na sua vida desde o dia que nós fomos alcançados pela graça. Como diz o texto, nós temos sido transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Por isso eu quero deixar algumas aplicações, algo prático para a minha e para a sua vida. Não só baseado no que nós ouvimos hoje aqui, no texto que foi exposto, lido e exposto, mas algo que nós vimos durante toda a série. Em primeiro lugar, viva com temor de Deus. E temor aqui, queridos, não é aquele temor de medo, mas é um temor de respeito. Nunca trate o pecado como algo pequeno, sem importância, como algo que não é nada demais. Porque nós gostamos de colocar ranking em pecado. Gostamos ou não gostamos? Esse pecadinho aqui está de boa, né? Esse aqui dá para levar. Esse aqui é meu bichinho de estimação. Nós fizemos uma série relativamente recente, né? Que fala sobre pecados intocáveis. Aquele pecadinho caseiro que eu tolero. Qualquer pecado, queridos. Mesmo aquele que nós ranqueamos, nós não podemos ranquear pecado, mas aquele que nós ranqueamos como pequeno. Todo pecado é uma grande ofensa contra Deus. Deus, ele é paciente, mas ele também é justo. A paciência de Deus não anula a sua justiça. Segundo lugar, aprenda com as lições que Deus coloca diante de você. Não endureça o coração. Permita que a palavra, que as circunstâncias e até os erros da vida possam produzir na sua vida mudança, arrependimento e transformação. Terceiro lugar, não coloque a sua segurança nas coisas deste mundo. Dinheiro, carreira, saúde, influência, família, todas essas coisas são bênçãos, mas não são fundamentos seguros. São coisas importantes, mas que precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Somente Cristo é o fundamento, a segurança que nós precisamos. Ele é a nossa fortaleza. Quarto lugar, alimente a sua esperança. Quando olhar para a injustiça deste mundo e pensar que o mal venceu, lembre-se do livro de Naum. Deus continua governando a história. E nada, queridos, nada escapa do seu controle. Às vezes a gente pensa, cadê Deus? Onde está Deus? Ele continua reinando soberano, controlando todas as coisas. Então, ao invés de perguntar, Senhor, por quê? Pergunte, Senhor, para quê? Quinto lugar, viva anunciando esse evangelho. O mesmo Deus que julgou o Nínive continua oferecendo hoje graça e perdão a todo aquele que crê e se arrepende, crê em Cristo Jesus e se arrepende da sua vida. Isso foi um retrato da própria
a cidade de Nínive, a própria capital, experimentou a paciência de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque se arrependeu. Essa é a mensagem do arrependimento, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem do evangelho. Ela precisa ser levada. Pessoas precisam reconhecer quem são, para entender quem Deus é. Deus continua salvando gente. Então, queridos, viva anunciando o evangelho. Que saiamos dessa série crendo na justiça de Deus, descansando na esperança do evangelho e vivendo todos os dias para a glória daquele que é o nosso refúgio. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.